Oi, Viviane, tá Oi, escutando melhor? sim, Tá escutando a gente? A gente tá te escutando bem. sim. Que bom. Ah, tá. Tu tá em Boa Eu estou me Vista? escutando melhor agora. Tu tá em Boa Vista ou em BH? Boa Vista, né? Boa vista. Ah, tá. Isabela, tá por aí? Oi, tô aqui, tô ouvindo. Tá me ouvindo, Vivi? Sim. Eu Boa tava noite. falando aqui, boa noite, tava falando aqui que você tá linda. Um papo. Boa noite, então. A Madame Jaime está aí. Hum. Então, eu acho que a gente deve começar ouvindo a Vivi. Perfeito, pode ser. Então, boa noite novamente a todos. Agradecer a presença, especialmente da Viviane Rocha e Ecoana, e da professora Isabela Coutinho, as convidadas de hoje. A Viviane Rocha, ela é mestranda em Antropologia Social da UFMG e a professora Isabela Coutinho é professora da Universidade Estadual de Roraima e trabalha na área de estudos de linguística há cerca de 10 anos com a língua e o povo iecoano. Então, primeiramente a gente vai escutar a Viviane, depois a gente vai escutar a professora Isabela e então a gente abre para uma roda de perguntas e de conversa, tá bom? Pode então começar a tua fala, Viviane. Muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente participando da nossa aula do projeto Encontro de Saberes. Tá, boa noite a todos. É, eu agradeço o convite, né? Primeiramente. Meu nome é Viviane, Joana Rocha, sou iguana, moro em Auari. É, então, a minha pesquisa sobre a origem dos alimentos cultivados pelo povo iequano, né? É, a minha pesquisa traz todos os saberes iequanos que nessa pesquisa acabei descobrindo muitas coisas dos saberes do meu povo, né? Que eu mesma desconhecia, né? Então eu falo um pouco sobre isso, que a gente tem toda essa história, né? Como é que nós conhecemos. A gente tem toda essa história, como eu escrevo sobre essa história, como é que a gente conheceu os alimentos cultivados pelo meu povo, né? Que não só, eu falo aqui, não só, como eu posso dizer, que meu povo que conhece as histórias, tem muitos outros povos também que conhecem, né? Através das histórias, né? Então, principalmente as maneiras que a gente usa muito, né? Que nós temos regra para usar, como a gente não pode colocar na água, né? O resto dos alimentos, não podemos lavar no rio, né? Não podemos colocar risco em nosso alimento. Como o meu povo diz, né, que esse nosso alimento como se fosse nossa dota, né? Dota, principal corpo humano, né, que é através dela que a gente vive. Né? E eu falo capítulo 1 sobre como é que a gente conheceu, né, as histórias porque antigamente a gente desconhecia, né? Meu povo comia apenas barro, né? A gente desconhecia esse alimento cultivado como hoje a gente faz, né? Nossa ancestral mandou esse alimento através das crianças, né? Ele mandou para a criança, primeira vez, né? Como essa
pesquisa eu vi através da uma sábia, Dona Amélia. Dona Amélia, ela veio da Venezuela, né? E ela é muito sábia. E como a gente fala aqui no Brasil, ser Vicente também sabe. Né? Ser Vicente, caso que mora em Guaitais. E ele também sabe, só que eu escolhi ela porque ela morava na minha comunidade e ela também sabe, porque ela sabe muita coisa, né? Eu falo que eu escolhi ela porque ela é mais, assim, como sendo uma mulher, né, que conhece na roça, né? Foi muito mais fácil conversar com ela, né? Porque se Vicente, como ele é um homem, ele não conheceria muito bem na roça, né? Porque ele fala que as mulheres que são as mulheres igual que cuidam da roça, que trabalham na roça, todo dia trabalham na roça. Né? Toda a tarefa feminina é cultivo, plantação e até capinar, buscar, colher, né? Eu falo assim que as mulheres igual são muito fortes, carregam muito peso, né? E carrega banana, todas as colheitas, né? Eu falo aqui na minha pesquisa também que, mesmo quando na criança, a gente carrega essas coisas, né? Porque trabalho é tarefa feminina, né? Isso que eu coloco aqui, eu trago aqui na minha pesquisa. Também outra coisa sobre regras, né? Regras e restrições alimentares que a gente tem. Com o filho pequeno, quando a gente ganha criança, quando a criança nasce, os pais não podem, não devem comer muitas coisas, né? Primeiro tem que passar pelo processo da sabedoria que tem a ver com a Churi, né? Que é o canto tradicional de Equano. Tem que passar, toda vez que você vai comendo, tem que passar pelo canto, pelo sábio, né? Senão a criança adoece. Até você mesmo pode adoecer também. Né? Mesmo são cultivares, são como banana e abacaxi, essas coisas são perigosas para a criança. Né? Até seu própria pessoa também. Então, eu escrevo sobre isso na minha pesquisa, né? Eu escrevi, já estou quase terminando, já está na última correção agora, para defender. Eu trago sobre essas coisas na minha pesquisa, eu tive aqui que foi um processo, mesmo sendo iguana, eu até desconheci, eu acabei descobrindo muita coisa que eu desconhecia mesmo, né? Que para nós a rosa é viva, né? A rosa é como se fosse vida para nós, mulheres de Equano. Né? Como a dona Amélia conta que a rosa está, como eu posso dizer, está viva, sempre te acompanha. Quando você viaja, fica triste, porque a rosa te considera como mãe. Né? Até quando você não vai, tem que ir todos os dias visitar, senão fica triste. Se você não for capinar, fica muito capim. Fica triste. E, segundo Dona Amélia, ela conta que a rosa fala, minha mãe não veio, não tá cortando meu cabelo. Né? São essas coisas que eu
foi descobrindo são muito importantes, né? E aprendi muita coisa. Né? Mais ou menos, assim, eu queria colocar aqui. Muito obrigado, Viviane. Eu anotei algumas coisas para comentar, mas eu vou passar direto a palavra para a Isabela. E aí depois eu comento algumas coisas sobre a tua fala, faço algumas perguntas e passo para o pessoal também fazer as suas perguntas. Isabela, mais uma vez, bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, Pablo, pelo convite. Eu acho que a gente tem muito mais a ganhar nessa conversa se eu puder também compartilhar algumas coisas que, como você falou no início, né? Eu trabalho já com o povo iapana há um pouco mais de 10 anos, mas tem muitas vivências nesse percurso e eu acho que a maior parte delas compartilhadas com a Viviane, que sempre foi uma interlocutora nossa, né, que não somos falantes da língua, junto às outras pessoas, junto às mulheres. Então, muito do que a gente, como pesquisador, eu, no meu caso, muito do que eu sou como pesquisador, eu devo à Viviane, né, que sempre acreditou que o trabalho que eu fazia podia, de alguma forma, contribuir para o povo dela. E eu me lembro muito bem que nós começamos, e depois eu queria até que a Vivi contasse melhor essa história, ela deve lembrar muito bem. Nós estávamos em 2015 em Huaycais e eu adoeci em Huaycais. Eu tive um problema de saúde mesmo, que não foi nada que eu contraí lá, não. Eu estava com um problema de saúde, de estômago muito, muito grave e eu não conseguia comer nada. Tu lembra disso, Vivi? E eu só conseguia comer o mingau de banana da Dona Marisa, que é a mãe do Osmar. E aí eu fiquei, e assim, eu tomava aí como eu só podia tomar mingau de banana, que era a única coisa que não agredia meu estômago, que eu comia e não sentia dor, não passava mal, de manhã vinham panelas e panelas de mingau de banana para a mesa. E eu só conseguia tomar, tipo assim, um copo. Mas eu sabia, eu reconhecia pelo gosto o mingau da dona, quando eu tomava, assim, esse é da Dona Marisa. E aí nós estávamos nessa viagem em Karenina, era uma viagem do projeto Saberes Indígenas, então Karenina, que é a orientadora da Vivi, estava. E aí eu comecei a conversar com a Karenina sabe muitas histórias, né? E tem mais tempo de estrada entre os Ieguana do que eu. Comecei a conversar com ela e falei assim, Karenina, tem que ter um segredo. Aí, na mesma viagem, foram caçar e mataram uma anta. Mataram uma anta enorme, vieram carregando a anta. E eu fiquei uma boa parte do dia observando alguém que foi um senhor bem mais velho, não me lembro que agora. Acho que foi até o sogro da Vivi, que foi cortar, né? Foi cortar para distribuir. E eu fiquei observando, eu gosto muito de comer, né? Eu sou taurina, eu gosto muito de comer. E eu sou fascinada pelos processos culinários. Então, essa misturou essa coisa assim da fome, literalmente da fome com vontade de comer. E aí nós começamos a conversar sobre os processos, né, e os métodos de preparação de alimentos iecuana. Tu lembra, Vivi, que a gente começou a conversar? E aí, dessa conversa, nós tivemos uma ideia. Vamos entrevistar a Dona Marisa. E aí, é claro que nem eu e Karenina a gente se sentia confortável para fazer essa entrevista. E a Viviane falou, não, eu entrevisto. Aí ela foi lá e começou uma entrevista com a Dona Marisa, que a gente tem essa entrevista, eu acho que eu ainda tenho ela gravada em algum lugar, mas eu tenho fotos dessa entrevista, né? E a ideia era justamente essa, a gente tentar
resgatar esse saber tradicional da culinária iecuana. Tu lembra, Vivi, como foi? Conta um pouquinho pra gente aqui, como foi nesse dia lá. No dia que a gente estava entrevistando a dona Marisa, ela contou que ela aprendeu desde criança, né? Vendo a mãe preparando as comidas dela, né? Ela nem perguntava o que ela fez, ela aprendeu vendo, né? Depois começou a fazer também. Então, o povo igual aprende assim, né? Como a dona Marisa tinha falado, né? Que, assim, não precisa ensinar escrevendo, né? Só vendo que os filhos aprendem. Como eu falo também na minha pesquisa, que as crianças estão todo tempo presentes, né? No trabalho na roça, né? Quando é uma menina de 5 anos, a mãe tiver com um filho pequeno, a menina de 5 anos vai cuidar da irmãzinha, né? Na roça, né? Quando a mãe está trabalhando. Então, esse processo, né, que ela falou, né, Dona Marisa, sobre essas questões da alimentação, né, que ela usa como a gente usa, né, todo mundo a gente conhece, mas a gente tem todo o conhecimento, o que eu trago na escrita, eu acho que é totalmente diferente um pouco, né? É isso. E foi daí, Vivi, mais ou menos que nasceu a ideia da sua dissertação de mestrado, não foi? A gente começou a criar, assim, planos e mais planos e eu fico muito feliz hoje de ver o seu trabalho quase pronto, né? Eu fico muito feliz de ter participado de todas as etapas, né? Tanto da sua da gênese da ideia, quanto da sua prova, né, da sua prova de admissão, que foi à distância, que foi, né, a gente estava assim, meu Deus, eu estava com o coração na mão, parecia que era eu que ia fazer a prova. E agora você concluindo, assim, eu tenho muito orgulho, porque você é uma mãe de 2 crianças, né? Você tem a sua roça, você cuida da sua família e você chegou onde poucas pessoas conseguem chegar, que é numa instituição, né, muito respeitada, e concluindo já um curso e percebendo que isso que você acabou de falar, né, a gente escreve, mas assim, talvez aquilo que a gente escreva ainda esteja muito longe do que realmente é, né, Vivi? Por mais que a gente estude, esse conhecimento que a gente adquire estudando ainda está muito longe do que a gente vive, né, Vivi? Isso foi muito importante, como é que eu falei, né, a fala da Dona Marisa. Então, através dela que veio a ideia de pesquisa mesmo. Eu não estava ainda no pensamento de fazer mestrado, né? A partir daí que veio a ideia, né, de fazer essa pesquisa, porque estava faltando, né? Como Dona Amélia, quando eu comecei a perguntar a ela, sabe o que ela falou? Ela falou assim, você é minha irmã, eu vou te contar tudo o que eu sei, porque você é minha irmã. Né? Você, mulher, está querendo escrever sobre nosso trabalho do dia a dia, né? Sobre a origem, né? Que a gente desconhecia. Legal. Exatamente, Vivi. Isso é muito legal, essa perspectiva de trabalhar com mulheres também. No meu trabalho, né, o Pablo, a gente conversando, falou, vamos dar um tema para a aula de hoje. Aí eu sugeri para o Pablo da gente falar sobre trabalhos colaborativos, que é um tema que eu venho me debruçando já há algum tempo,
né? Inclusive acabou de sair um artigo meu numa revista da UFPR justamente sobre isso, e contando um pouco de algumas experiências, tanto junto ao povo iecoana, quanto de uma gramática que nós fizemos com professores Macoxi, inclusive havia a professora Ineide aqui, um projeto que a professora Ineide coordena lá no CEPOL, né? E aí eu tive essa experiência de trabalhar lá e a gente fez esse trabalho, foi muito interessante. Mas o que é legal dessa partilha, né, de você construir, né, que eu acho que essa experiência principal que a Vivi está vivendo no trabalho dela, de construir junto com o consultor o trabalho que você está desenvolvendo, né? Porque você não sabe, né? A gente não sabe, a Vivi sabe, a Vivi, ela tem a prática, né, da vivência e com certeza ela chegou com a dona Amélia, ela sabia muita coisa prática e foi aprender a teoria, né, Vivi? Com a mestra, aquela que sabe das coisas. E a gente é assim também, então, nessa experiência de trabalhos colaborativos que eu venho tendo junto ao povo iecoana e com outros povos também aqui em Roraima, acho que o principal objetivo desses trabalhos é você mostrar para o consultor que ele pode fazer aquilo no dia a dia dele, ele pode, né? E aí, se a gente, por exemplo, tem uma pesquisadora como a Vivi, que já é uma professora, né? Trazer essa vivência da pesquisa para dentro, para perto, né? Olha, isso aqui é o que a gente faz no dia a dia, e isso também é ciência, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque o nosso mundo, né, o mundo que a gente vive, ele tenta de todas as formas massacrar e deslegitimizar o conhecimento tradicional, os conhecimentos tradicionais, né? E esse exercício contrário que a gente faz, né, que pessoas como a Viviane fazem, é o inverso, né? E tem uma força tremenda, porque sai de dentro da comunidade. Olha, está aqui a ciência do meu povo. Então, isso é incrível e tem muita, muita força, muita mesmo. Eu sempre procurei também trabalhar com mulheres. Para mim era muito difícil, porque a maioria das mulheres só falam iecoano. Mas se eu não fizesse isso, eu não ia ter acesso à língua, porque eu acho que os homens, eles já estão muito influenciados pelo que eles sabem sobre o português. Principalmente homens como a Vivi, que tem um alto grau de instrução, já são mestres, são professores, falam muito bem português, né? Então eu acho que esses homens, eles vão querer, de certa forma, traduzir tentando adaptar para a gramática do português. Isso é uma coisa que eu tenho reparado não só para o iecoana, mas com outras línguas que eu tenho trabalhado nos últimos anos também. Então, trabalhar com a mulher é uma opção maravilhosa, porque tem esse lado, né, da aprendizagem, o tanto que a gente aprende interagindo com a mulher, e ao longo dos anos, os homens, eles sempre foram colocados nessa posição de consultores, né? Sempre quando você lê livro de etnógrafos, dificilmente ele vai falar sobre uma mulher que foi consultada, que foi referente. E a Vivi, que está fazendo antropologia, tu lembra, Vivi, que ele deu algum livro que tinha uma mulher consultora? É muito difícil, né, Pablo? É difícil. É difícil. Então, eu acho que essa voz que a Vivi está dando para as mulheres, sabe, fala, não, ok, homens, legal. Deixa eu falar com as meninas, manda as meninas para cá. Eu acho que esse é um exercício assim, muito legal e que reflete bastante do momento que a gente está vivendo hoje, né, de dar voz às mulheres, de mostrar que as mulheres, né, são não só produtores do conhecimento, como sempre estiveram ali. A gente é que nunca olhou, né?
estão ali do lado, a gente nunca virou para olhar. Eu vou comentar rapidinho o que vocês falaram e já vou passar a palavra para vocês, que é bem interessante esse aspecto, e também para contextualizar um pouco o Zequana para o pessoal que não conhece bem, que os Zequana então são um povo de língua caribe, eles vivem cerca de 700 pessoas no Brasil, na fronteira com a Venezuela. A maior parte dos Zequana vivem na Venezuela, mais de 7.000, isso num censo de alguns anos atrás. Mas, como a Viviane falou, né, tem muitas histórias. Os Zequana se utilizam e praticam muito da cultura oral da tradição chamada Watuna, que são as histórias de Watuna que explicam, né, diversas coisas de como surgiu o mundo, de como eles devem viver o seu dia a dia, né, que a gente chama de uma cosmopraxis que auxilia, né, na condução das roças, na condução da organização social, da casa, etc. E como a Isabela acabou de falar, a importância da mulher é muito grande. Se a gente for olhar do ponto de vista ocidental, a gente nota muitas vezes que os homens saem mais, né? Os homens vivem mais na cidade, como a Isabela falou, tem mais professores homens, mas justamente isso acontece pela importância das mulheres e pela importância das mulheres para a fundamentação social, a organização da vida dos Zequana, justamente pela importância que elas têm com a alimentação, né? como guardiãs das roças, como a própria Viviane falou. Então as roças são muito importantes para o Zequana. O Zequana tem um ritual. Eu lembro 2016 para 2017, acho que a Viviane estava lá também, né? Na inauguração da ATA, da Casa Redonda. E aí teve uma festa de 3 dias, todo mundo filmou, a gente podia filmar, gravar o ritual. E depois do Ano Novo começou o ritual da inauguração da Roça Nova. E nesse ritual já ninguém podia gravar, justamente pela possibilidade das câmeras prejudicarem o alimento, né, enfraquecerem o espírito da maniva. E a Viviane falou sobre isso, sobre as histórias da maniva, as regras que tem. Então eu lembro quando a gente ficava lá, a Isabela fez campo comigo, a gente ia lavar louça, né, e os Zequana nunca vão lavar louça, pegar as colheres, os talheres, vão lá na beira do rio, porque tu não pode deixar a maniva, e como a gente botava resto de arroz, aí cai o resto de arroz no rio, isso aí, para os Zequana não pode, porque isso enfraquece o alimento. Na mesma coisa o caxiri, que é o iaraque, que é usado, por exemplo, consumido, a bebida fermentada. Aí tu bebe, se caiu um pouco de bebida na tua roupa e tu vai tomar banho, tu não pode deixar que aquele resto daquela bebida caia no rio, porque aquilo ali vai enfraquecendo o espírito da maniva. Então, quando a gente começou o ritual da inauguração da Roça Nova, todo mundo ficou proibido de filmar. Ninguém podia mais filmar e tinha todo um cuidado para que aquele ritual funcionasse, desse certo para o alimento fortalecer o Zequana. Então tem uma relação muito forte da alimentação, né, das roças, do cuidado com as roças, com a construção da pessoa Zequana. Né? Então a Viviane também está com pinturas, aquelas pinturas são para ela ficar bonita, como a Isabela falou que ela está bonita, mas são também proteção. Assim como as plantas, então ela está protegida, ela está pintada ali, não é só porque ela quer, né, ficar bonita para a nossa apresentação, mas também aquelas pinturas servem para proteger o corpo, para construir o corpo, do mesmo modo que a alimentação. Então, eu lembro do Tomás dizendo, eu perguntei para ele um dia, a gente estava limpando uma roça, e o que era tal planta, e falou, aqui quem manda são as mulheres, são as tuxalas, elas que entendem da roça. Então ali naquele espaço, assim como o homem tem a anaca, que é a casa dos homens, onde os homens ficam reunidos, e ali é o lugar ritual dos homens, a roça é o espaço ritual das mulheres, e onde elas têm um domínio, uma preponderância ali. Então os homens não entendem daquele lugar, e é um lugar fundamental. Então, por isso também, como a Isabela falou da importância da Viviane, que é a primeira Zequana mulher que está fazendo mestrado, também os Zequana têm esse cuidado, e muitas vezes eles seguram, no bom sentido, as mulheres nas comunidades. Não é porque eles são machistas e querem que as mulheres não vão para a cidade, é porque elas têm um papel fundamental para a sobrevivência deles, que é cuidar das roças, cuidar das plantas. Então, todo esse conhecimento que a Viviane está expondo, parte dele, uma parte pequena na pesquisa dela, que ao mesmo tempo é um conhecimento gigantesco, que ela própria como mulher e conhecendo a roça, muitos desses conhecimentos ela não tinha acesso antes, eles são fundamentais para a constituição das pessoas Zequana, da vida, da saúde deles. Então por isso que é tão importante esse trabalho da Viviane. Ela até falou um pouco do começo dos tempos, que os Zequana comiam barro, então tem todas as histórias de Watuna que explicam quando surgiu a alimentação, quando os Zequana aprenderam a cuidar das plantas, a construir as suas roças. Então, como ela disse, as mulheres são muito fortes mesmo, realmente, é um trabalho. A Isabela sabe também que ela trabalhou um pouco com as mulheres lá, né? Cansa muito, né? A vida
da mulher na roça, cuidando daquele lugar, mas ao mesmo tempo aquilo ali é um espaço sagrado, mal comparando, para usar uma palavra, uma tradução, digamos, não muito apropriada, mas é um lugar que é um lugar ritual, um lugar onde tem muito conhecimento, poder, plantas, né, as mada, né, as plantas que são plantas de poder, que são usadas para cura, para proteção, que as mulheres cuidam no centro da roça. Então, todos esses conhecimentos têm uma importância muito grande, não é à toa que, como eu dei o exemplo, no ritual que a gente participou, ninguém podia gravar, tampouco os Yekuan. Então, era só para contextualizar esse aspecto assim, da importância da mulher, né, e das roças dentro da cultura dos Yekuan. Pode falar, professor Alfredo. Gostaria de fazer só um comentário no mesmo sentido do que Pablo acaba de dizer. Primeiro, felicitar a Viviane e Isabela pelos trabalhos, pesquisas e pela sua feminidade de cuidado da natureza e da vida. Eu acabo de saber que as Nações Unidas acabam de declarar que os melhores cuidadores das florestas não é o presidente da República, não é o ministro de Meio Ambiente, não? E nós somos os professores universitários, os melhores cuidadores das florestas no planeta são os povos originários. E eu acrescentaria as mulheres originárias. Só isso que eu queria dizer. Perfeito, professor Alfredo. Tu entendeu, Viviane, que ele está dizendo que o professor Alfredo é argentino, então às vezes ele... E agora estava cortando a gravação dele, ele está dizendo, ele falou que as verdadeiras guardiãs da natureza, da floresta, são as mulheres dos povos originários, né, dos povos tradicionais como os Yekuana. Então ele está reforçando a importância das mulheres nessa questão. O que eu falei é que esse reconhecimento acaba de sair pelas Nações Unidas, a ONU. Isso, que a ONU acabou de reconhecer isso. Esse reconhecimento acaba de sair agora, há 2 minutos. Foi hoje, professor Alfredo? Interessante isso. Se vocês quiserem, depois posso enviar a notícia. Não? Coloca o link no chat, nas mensagens aqui, professor, que depois a gente abre, por gentileza. Isso significa muito conhecimento informático que eu não tenho. Eu vou mandar depois para Pablo, e Pablo reenvia. A gente manda no grupo da disciplina. Desculpe, eu sou argentino e analfabeto informático. Alguma pergunta para a Viviane ou para a Isabela? Eu tenho pergunta, mas eu vou deixar para vocês primeiro. Aqui no chat tem alguns comentários, né? O Hamilton, o professor Hamilton, que dá aula na Federal do Acre, trabalha com os Uniquim, está dizendo: bom demais ouvir Viviane falando sobre sua pesquisa, incrível, parabéns, Viviane. A Joana Cruz está falando: que lindo, Viviane, adorei a ideia de pensar a grama como um cabelo rebelde de filho crescendo. A roça vive certamente, e viva a força das mulheres. A Ineide Isidório está dizendo: a Viviane relata os saberes que a mulher indígena guarda e quase não é relatado, só quando se sente segura. Aí a Joana, novamente, diz que as mulheres são subjugadas na maioria das áreas. Coisa muito importante ver vocês desbravando esse mundo da ciência. Eu acho que, inclusive a Isabela falou um pouco sobre isso, é difícil para um antropólogo homem ter acesso a esses conhecimentos, né? E principalmente uma antropóloga mulher, do mesmo modo pela barreira linguística. Então, de fato, são conhecimentos que são, muitos deles secretos também, são as mulheres que sabem, os homens são pouco sabem a respeito disso, né? Então, a Viviane pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que é isso, né, Viviane? Tem os conhecimentos da roça, né? Os homens não têm esse saber, são de fato as mulheres. Então, é muito importante essa tua pesquisa, porque ninguém melhor do que tu,
as Wodínhamo para as mulheres para poder cuidar desses saberes, resguardar esses saberes, né? Usar também do papel para que eles possam ficar de alguma maneira registrados, assim como os Econas têm alguns cadernos de canto, onde eles registram os cantos. Então tem essa importância que tu falaste também, né, sobre a roça e os cantos, né, as plantas sagradas. Então são conhecimentos que são fundamentais porque protegem o Ecoana. Então precisa do átile, que é o canto, que a Viviane falou, precisa do alimento, que se os Ecoana ficarem só comendo alimento industrializado, isso vai deixar eles fracos, vai deixar suscetíveis a doenças. Então essa é a importância das mulheres. Então as mulheres saem pouco para a cidade para estudar, porque elas são fundamentais, são as mais importantes nesse aspecto. Pode falar. Teoricamente, sem mulher não tem comida, né, Pablo? Exatamente. Mas não no sentido patriarcal, né? Mas no sentido cósmico, no caso do Ecoana, né? A gente pode pegar uma frase dessas. Sem mulher não tem roça. É, exatamente. Sem mulher não tem roça. Tipo, a mulher que faz roça, ela não só faz como ela deve ter conhecimento da roça, né? E eu quero pedir licença para fazer uma pergunta para a Vivi. Vivi, você assim, sei que quando a mulher, quando vai ter filho, ela tem que cuidar em ter uma roça, né? Ela engravidou, o pensamento dela é fazer uma roça. Quando você foi fazer sua pesquisa, você já tinha seus 2 filhos mais velhos, né? A KM e Etayue. Mas assim, quando você foi começar a sua pesquisa, teve alguma coisa que você aprendeu, que você falava, meu Deus, eu fazia isso errado? Teve alguma coisa assim que a dona Amélia te ensinou que você fazia diferente, que não era certo fazer, e que você ficou assim, nossa, eu fazia isso errado e vou ter que fazer de novo e tá tudo errado? Teve alguma coisa, uma, várias? Se você falasse uma, se tivesse. Sim, teve, sim. E a gente tem todo o processo para cuidar da roça, né? Porque assim, os homens que derrubam, né? Eu ia dizer isso, os homens ajudam. Aí por isso que homens se torna pai da roça. A mulher é mãe. Né? Aí então eu descobri, para cuidar da roça, mas tem que estar presente também. Né? Ele tem que visitar também a roça, porque foi ele que derrubou e tem que ir também, porque é filho. Né? E para plantar, depois da queimada, você não pode, no dia seguinte, você pode adoecer. Né? Antigamente acontecia isso, né? Como a dona Amélia contou, né? Até uma pessoa, como eu escrevo, eu não lembro o nome agora, a pessoa que foi no dia seguinte para ver como é que foi, se queimou todas as madeiras, né? Só que ele acabou falecendo lá. Né? Isso aconteceu antigamente. Né? Isso que eu fui descobrindo, né? Que a gente vai, né? Tem que ver como é que foi a queimada, que foi tudo certo, aí você vai. Só que não pode ir no dia seguinte. Né? Senão você adoece também. Então, muitas coisas que eu aprendi. Tem muitos mistérios, né? Pode falar. Depois da colheita também, né? Da primeira colheita. Não é assim, a gente vai primeira colheita, todo mundo junto, né, Isabela? Você participou de algum? Que todas as mulheres vão para colher, né? E a dona da roça convida todas as mulheres para ir para colher mandioca, né? E no dia seguinte, a dona não pode faltar lá. Acontece, né? Também como eu disse, para capinar, né? Porque todo que está lá está vivo. Né? Dona Amélia me contou que as filhas
quando ela estava na Venezuela ainda, as filhas voltaram depois que terminaram de campinar. No dia seguinte, as filhas voltaram, porque escutaram o choro. Tem um capim que estava chorando, porque foi tirado, né? Se você tomar susto assim, se assustar muito, você adoece. Só que, como eram duas filhas, aí não aconteceu nada com eles, né? Como a dona Maria relatou. É isso. São muitos saberes, né, Viviane? Eu lembro de uma vez que a gente estava limpando uma roça lá em Auaris e teve uma planta que ficou lá, aí o Robélio me falou, aquela planta ali ninguém pode derrubar. Porque a outra vez o Henrique derrubou, ficou com dor nas articulações, ficou com problemas, doente, a gente teve que falar com a radiofonia com um pajé lá da Venezuela para ele explicar o que aconteceu. Aí foi aquela planta, aí eu lembro que a gente ficou derrubando um monte de árvore, ficou aquela lá sozinha. Né? Então uma roça parece um lugar ou desordenado, né? Ou um lugar meio caótico para um olhar de alguém que não conhece. Na verdade, todas aquelas plantas ali têm um segredo, tem um significado, tem uma razão de estar ali, tem toda aquela ação ali tem um significado. Então realmente é muito interessante essa tua pesquisa. Vivi, eu queria te perguntar se não teve alguma resistência do povo ecoana e se não tem algum receio seu em estar tornando esses conhecimentos ou em estar disponibilizando para os outros, assim, se vocês não têm esse receio, tanto do povo em relação a ti, que está coletando isso para o teu mestrado, quanto teu mesmo, assim, se há algum receio. Tem coisas assim, né, que, como aconteceu, eu disse, tem outros fatos, sabe? Assim, tem os conhecimentos das mulheres, que a partir da rosa que eu comentei, os homens só sabem o que sabem, né? Todo aquele processo, né, como aconteceu que eu falei que o seu Vicente, sabe? Da nossa comunidade, ele falou sobre isso, né, que a gente não pode expor muito, né? Eu fiquei muito preocupada como é que eu ia fazer, né, porque meu pensamento era escrever igual. Aí, a partir daí, veio a ideia de escrever somente em português, porque se eu escrever em Iguana, eu estaria chamando os donos que estão no céu, né? Os donos sempre ouvem, né? Quando você chama pelo nome. Se eu escrever essa minha dissertação em Iguana, eu estaria levando em outro lugar, né? Não só dentro. É por isso que eu pensei em escrever somente em português, né? Que não fica chamando, né? E o Vicente falou que a gente levar em outro lugar a história desse, porque a gente dá o nome Odeia, né? Isso que eu coloquei o título, a origem dos alimentos cultivados pelo povo iguano, né? Que eu escrevi em português. A gente não pode levar em outro lugar. Senão nós teríamos problema. Esse aldeia vai em outro lugar, né? Fica lá. Para nós vai ser difícil, né? Quando a gente for cultivar, vai ficar difícil. Não vai ter mais, né, as manifas. Vai dar problema. A gente vai adoecer também. Como tem que tem todo esse processo, né? Tem. Mas eu escrevi com muito cuidado. Muito bom, Viviane. Muito boa a pergunta da Joana também. E de fato eu fiquei pensando também nas questões que o professor Hamilton trouxe da escrita, né? A escrita da terra. E esse cuidado que é semelhante ao que eu falei, que a gente deu o exemplo do cuidado com a maniva na água, etc. Né? Então, esse conhecimento registrado na língua iecuana,
né, chamando esses personagens, desses seres de Uatuna no papel ali, isso pode enfraquecer a roça, pode enfraquecer esse conhecimento. Então é bom lembrar que os Ecoana, de fato, eles têm um cuidado muito grande com esses saberes. Quando eu cheguei, a Isabela também, quando começou a fazer a pesquisa, há muita resistência, porque é poucas coisas que a gente pode falar, né? O conhecimento não é algo no sentido iluminista, democratizado, onde todo mundo tem que saber sobre aquilo ali, são conhecimentos específicos que só algumas pessoas têm. Então não é para todo mundo. Eu lembro que eu registrei, né, trouxe cantos que o Theodor Koch-Grünberg gravou há 100 anos, cento e poucos, 110 anos atrás, dos Ecoana, e o Contreras, que é um sábio, dono de cantos, dizia, olha, isso aqui não é para todo mundo ouvir. Isso aqui é só para quem é conhecedor. Então isso aqui não pode ficar no rádio de todo mundo, o pessoal brincando com esses cantos, que esses cantos são, né, eles têm que ter cuidado. E a mesma coisa a esses registros. Eu achei interessante porque, por exemplo, o ritual da Casa Redonda, tanto o Osmar escreveu, não sei se o Osmar escreveu a dissertação dele em Ecoana, mas o Fernando escreveu o trabalho todo em Ecoana. E não tinha tanto problema como a roça. Isso mostra, pelo menos para mim, assim, me parece que a roça é um lugar muito importante, tem que ter muito cuidado com relação a esses saberes. Então, realmente, para Viviane escrever sobre isso, ela tem que ter muito cuidado, porque os Ecoana, de fato, tanto os homens, né, até os homens reconhecem isso, como as mulheres que detêm esses saberes sabem que isso é uma questão que tem que ser transmitida com muito cuidado e tem conhecimentos que não devem ser transmitidos no papel ou para pessoas que não têm que saber a respeito deles. Não sei se é isso, Viviane, se eu estou falando alguma bobagem, mas me parece ser uma questão bem importante para os Ecoana, esse cuidado com a roça. A Viviane, e o teu trabalho é pensar a roça e tu tá fazendo uma descrição também do ritual da roça, o ADEME também, ou só sobre a roça, os cuidados? Como é que é a tua tese, assim, em capítulos? Fala pra gente um pouco como é que tu está organizando o teu trabalho, o que que tu está falando em cada parte. Então, eu escrevo é, todo o processo também. Eu faço um pouco da ADN, né? Que estão querendo interpretado tradicional da roça, né? Eu escrevo todo o processo, as histórias, que fez o primeira festa, né? Quem que fez o primeiro cultivo, essas coisas que eu escrevo todo o processo, né? Como eu disse, com todo cuidado, né? É, porque, como a Isabela estava dizendo, a gente entrevistou a dona Marisa lá em Huaycai. Meu pensamento era escrever somente, como eu posso dizer, somente como é que é feito ligar de banana, né? Receitas, né? Só que eu acabei me aprofundando mais, né? Assim, como eu disse, assim que a gente descobre mais as coisas, né? Só que a gente não sabia antes, né? Então eu falo um pouco das festas também, todo o processo. Eu falo como é que foi trazido Maniva para cá, né? Porque aqui na terra não tinha, né? Só tinha no céu, né? Eu escrevo um pouco sobre isso, como foi trazido, que primeiro a plantação foi no Monte Roraima, né? Que virou Isso. Que era uma grande Monte árvore, né? Roraima. Era uma grande árvore. Aí depois dele foi levado na Venezuela, né? Que tem lá também, que era uma grande árvore também. O Marauaca, Aquele né? que está na Venezuela, aquele que está na Venezuela, lá que pegaram os caras para fazer a primeira rosa, né? E eu falo sobre esse processo, né? Que botou no mesmo, né? E, então, a partir daí que eu começo a escrever como é que acontece, né? Como é que a gente cuida, os homens que vão primeiro organizar na conversa, na roça, né? E para derrubar, tá? Depois as mulheres trabalham, com o tempo,
tem, tem toda aquela coisa que eu escrevo um pouco, das detalhes dentro do cantigo, o que plantar primeiro, né? E a colheita, né? Que porque o que dá mais rápido, né? Colheita. Eu falo um pouco desse processo. Depois, no final do capítulo 3, eu falo sobre as regras, né? Como eu disse, regras e restrições alimentares, né? E tem a ver todas aquelas coisas também, tem a ver com causa também, né? Que trata sobre restrições alimentares, né? E não só com o filho pequeno, quando seu pai estiver doente, você não pode comer dessa casa, né? Tem todas essas coisas que eu falo um pouco. E do Iaraque, tu fala do caxiri também, da produção do caxiri, como é que produz, das plantas, as madas, tudo isso tu fala também. Sim. Eu falo das manas, né, que a gente planta na roça, né? Primeiro, né? Eu falo do Iaraque também, só que eu não falei muito, não aprofundei muito da Iaraque, porque ele está mais, para nós, mais sagrado. Sagrado. Por isso que eu deixei um pouco. Né? Eu só falo que as mulheres servem em Iaraque no trabalho dos homens, né? Trabalho em multidão. Né? Eu falo um pouco de tudo, né? Eu acho. Legal. Porque o Iaraque também, o caxiri, ele tem relação com a pessoa que canta, com as pessoas que... Toda a colheita também, a produção dele é sagrada, né? Tem todo um... Tem rituais, né? Eu lembro de uma vez que nós estávamos lá em Awariz e faleceu uma pessoa, e aí o cantor, que era um cantor, eu acho que tinha bebido, cantado no Iaraque e teve que jogar todo fora aquela bebida, né? Então tem toda uma relação do alimento com os cuidados, também com quem canta, quem produziu aquele alimento. Enfim, são várias regras, como tu falaste, né? Que são ligadas à produção do alimento. E o do caxiri também por ser uma bebida sagrada para os Iecuanas. Pablo, eu acho importante a gente fazer também algumas considerações, nós que somos pesquisadores brancos e tal, em relação a esse cuidado. Eu estava aqui pensando na pergunta que a Joana fez para a Vivi, né? Com certeza vocês devem pensar, pai, e o que a gente, enquanto branco, produz ou pega de conhecimento, né, que é, de certa forma, sensível, né? É importante a gente dizer que, como o Pablo bem falou, o conhecimento não é uma coisa, não é aberto, né? Tudo que a gente vai escrever, ele passa antes por uma autorização. Creio que até a Vivi teve que pedir essa autorização, não foi, Vivi? Todo mundo tem que pedir autorização sobre o que vai escrever, sobre o que vai produzir e sobre a natureza desse conhecimento que pode ou não ser transmitido para outras pessoas que não estão ali. No projeto Saberes Indígenas, que eu tive a oportunidade de coordenar junto com a Karenina, nós tivemos uma situação que foi assim: a gente ia fazer uma oficina de vídeo, que foi uma pessoa fazer uma oficina de vídeo, né, que já era do projeto e tal, mas ele não conhecia os Iepuãs. Aí, quando ele chegou na comunidade, estavam no meio de uma cerimônia de iniciação do seu banho do bebê. Então, o primeiro banho do bebê, Iecuana, é um ritual muito sagrado, ele vai ser apresentado à água. Né? Então, tem todo... Né? São horas e horas de ritual. Eu lembro quando eu assisti o ritual do primeiro filho da Vivi, né? Foi muito lindo, muito emocionante. Cada passo, desde a saída de casa até a beira do rio, é rezado.
Então é um ritual muito sagrado e muito sensível. E essa pessoa, ela, talvez por desconhecer, apesar de trabalhar com os povos indígenas, cada um é diferente, cada um tem o seu costume, ela foi filmando, né, assim, naturalmente, não foi nada maldoso, não. Mas foi muito delicada a situação, porque não foi consultada a comunidade antes. Não que eles não pudessem fazer isso, mas a comunidade não foi consultada. Então, a gente, inclusive, esse é um dos aspectos do trabalho colaborativo, né? O trabalho colaborativo, além dele ser feito, né, junto, em parceria com a comunidade, é importante você consultar a comunidade sobre cada etapa, discriminar detalhadamente cada etapa do processo do trabalho, né, para que a comunidade possa participar e dar anuência daquele trabalho, né, e possa também, olha, não é legal, isso é legal, isso não é legal, isso é mais sensível, né, e até sugerir coisas interessantes. Mas a gente não sabe, ó, pode fazer isso, pode fazer outra coisa. Então, entre os Iecuana, esse cuidado, particularmente, é crucial. É crucial que a gente, enquanto pesquisador, né, tenha esse respeito ao conhecimento sensível do outro. Perfeito, Isabela. Eu estava lendo agora para a aula que eu estou antes da disciplina de antropologia visual, um texto do Jean Rouch, onde ele falava que a antropologia não é mais um segredo roubado, né? Ela é uma pesquisa compartilhada. E com os Ecoana, desde o começo, a gente que trabalha com eles tem essa noção bem clara. Eles nos direcionam, né? Nos ajudam a dizer o que é interesse para eles que a gente escreva, de que maneira a gente pode colaborar com o nosso conhecimento, com a nossa produção de conhecimento nas pautas que eles também têm interesse. Por exemplo, eu escrevi sobre a questão das roças também, mas de uma maneira muito mais resumida. Não pus nenhuma foto, porque não podia. Então, aquele ritual que a gente viu lá em 2017, eu descrevi ele na minha tese, mas de uma maneira a preservar, enfim, a respeitar as condições que os Econa colocaram para escrever sobre isso. Uma das maneiras que eu achei na minha tese de resguardar os conhecimentos Econa foi não transcrever, né, os cantos na língua, por exemplo, né? Não transcrever os cantos. Eu falava sobre o que os cantos diziam, mas eu não colocava o canto lá e a tradução do lado, né? Enfim, foi uma maneira que eu achei de tentar resguardar esses saberes. E eu acho que essa é uma questão bem importante, assim. Eu acho que os Econas têm essa... E tinha uma... Quando eu cheguei, a gente chegou mais ou menos na mesma época, eu e a Isabela um pouco antes, com os Econas eles tinham essa resistência também à pesquisa. Né? Dizendo, nós que vamos fazer a nossa pesquisa, né? Vocês, antropólogos, a gente não está muito afim de contato por hora, e depois as coisas foram mudando, aí a gente começou a trabalhar com os Ecoana, mas a gente também ouviu muito, assim, muitas críticas com relação ao modo da gente fazer pesquisa, o modo da gente se relacionar com os povos com os quais a gente trabalha. A gente, eu digo os antropólogos de um modo geral. Então, eu nem posso mensurar tudo que eu aprendi com os Ecoana sobre pesquisa compartilhada, ética de pesquisa, porque foi realmente muito do que eu penso hoje eu devo, obviamente, aos Ecoana, e acho que a Isabela deve concordar comigo com relação a isso. Já vou encaminhar, fazendo esse preâmbulo, para encaminhar a pergunta do Hamilton para a Viviane, que ele diz assim, ó, se a Viviane pensa que a pesquisa que ela está realizando é diferente da maneira como os brancos fazem pesquisa. Se ela pensa que haveria um modo de pesquisar no seu trabalho que é próprio ou específico e ecoana, né? Um modo ecoana de fazer pesquisa, como é que tu vê a diferença entre a tua pesquisa e a pesquisa que os Yadanawi fazem? Eu acho que os Yadanawi têm outro modo de ver, né? Do pensamento. Né? Eu acho assim, a partir de quando chega assim, pesquisador na comunidade, ele vai perguntando às pessoas, né? Ele vai perguntando às pessoas como é que é feito aquilo que te interessa, né? Assim, o meu pensamento, como
pesquisador indígena é um pouco diferente, né? Porque você já vive lá na comunidade. Quando você começa assim, a escrever, assim, sua pesquisa, porque a gente, quando era criança, a gente ouve cada história de cada fortuna que seu pai e sua mãe contou, né? Aí apenas você resgata esses conhecimentos, né? Você está resgatando, né? Como pesquisador. É, é, porque você já convive lá na comunidade. Como eu disse, você tá recordando assim, como você aprendeu quando era criança, né? E a partir disso que eu desenvolvi minha pesquisa. E, como eu disse, quando o Yaranã chega lá como pesquisador, ele vai fazer muitas perguntas, né? Como é que ele está vendo lá na comunidade, a partir daí que ele escreve, né? Mais ou menos assim. Não sei se falei. Não, tá bom. Não sei se o Hamilton quer falar alguma coisa sobre isso, ou a Isabela, sobre essa diferença de pesquisas, de perspectiva. Oi, Pablo. Bom, essa diferença, é claro que ela vai existir, né? Porque o meu olhar é um olhar diferente, né? Ele vem carregado de todas as minhas experiências enquanto a pessoa que eu sou dentro do meu contexto social. E é claro que a pesquisa produzida por uma pessoa da comunidade, ela é sempre muito mais rica, né? E eu acho que está na hora da gente, sabe, dar mais voz aos indígenas antropólogos, aos indígenas pesquisadores, porque são eles que, de fato, têm a autoridade, a autoridade e a autoria sobre os processos de conhecimento, né? A gente chegar... Eu tenho até vergonha, assim, tipo... eu sou linguista porque estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, mas, assim, eu não sou uma autoridade em nada. Eu Não não sei somos. nada, né? Então, já a Viviane, ela já carrega isso dela, né? Ela já é a pessoa, ela já é uma pessoa que sabe, que conhece, que está... Na verdade, sim, essas informações, elas só servem para o nosso mundo para dizer, olha aqui, tá vendo? Para o mundo de vocês, eu consegui isso, tá aqui esse papel, mas aqui, para o meu mundo, isso aqui, é claro que agrega todo conhecimento, mas assim, o que é um papel para um mundo de conhecimento enorme, que é um mundo de conhecimento de um povo indígena, o Pecuana é muito pequeno, né? Muito reducionista. Achar que só porque a pessoa adquirir um canudo, ela não sabe mais. Não sabe. Mas se ela já estiver dentro daquela comunidade, esse papel serve para a gente olhar para a gente mesmo e pensar assim, poxa, por que a gente reduz as pessoas a um papel? Né? Inclusive, essa reflexão do papel é uma reflexão aqui da minha casa mesmo, né? A partir das nossas experiências aqui com o sobrinho da Vivi, o Jaque, né? O Jaque, toda a vida, ele falava sobre a importância do papel. O que é você ser alguém no papel, né? Isabela? Vai então. Oi. Não, achei que Acabou tinha... esse dia aqui. Desculpa. Eu acho que a Viviane é a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Acho que caiu a conexão dela. Isabela, tá por aí?
Eu acho que as nossas convidadas perderam a conexão, possivelmente pela queda de energia. Os demais estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo, sim, obrigado. Ah, tá bom, professor Alfredo. Vamos aguardar uns segundos para ver se elas retornam. Deve ter ocorrido uma queda de energia no bairro delas. Eu tô até com esse livro aqui, que é um livro bem importante. Vou falar do livro enquanto elas não chegam. Se chama Tecer e Cantar. Esse livro é uma edição em espanhol, mas na verdade o original é em inglês, e que é sobre os Yecuana, de um autor chamado David Guss. É um clássico da etnologia yecuana, e onde ele fala justamente sobre a importância da roça e da roça como uma inversão da casa redonda. Porque os Yecuana têm 3 grandes rituais coletivos, digamos assim, né? Eles têm 2 gêneros de cantos, digamos assim, cantos de artes verbais ou vocossonoras, que são os átiode, que ela fala, que são cantos mais, digamos, individualizados, ou cantos que podem ser executados sem uma plateia muito grande, que são cantos desde o canto do primeiro banho da criança, como a Isabela falou, o canto dos alimentos sólidos que a criança vai começar a ingerir ao longo dos primeiros anos de vida. Também cantos para proteger de picada de cobra, enfim, para trazer uma pessoa que está doente, o espírito da pessoa de volta. E depois tem os gêneros coletivos, que são esses rituais maiores, que é o da construção da casa redonda, que se chama Ute de Mihilde, e que dura 3 dias, então, que é a inauguração dessa casa redonda. E a casa redonda, antigamente, era a casa onde todos os Yecuanas viviam, coletivamente, eles viviam em uma casa redonda coletiva, e o espaço externo da casa era um espaço onde as famílias se abrigavam, onde ficavam os fogos domésticos de cada família, e o espaço central era o espaço ritual, onde os jovens solteiros ficavam e os homens à noite para conversar sobre histórias de Watuna, para fazer os seus rituais. Então havia essa organização concêntrica, né, de círculos, digamos assim, um círculo externo, que é o círculo das famílias, e um interno, que é o círculo do ritual e dos homens solteiros. E a roça, segundo esse autor, o David Guss, que de fato pela observação etnográfica a gente nota que isso tem relevância até hoje, essas roças elas procedem como uma inversão. Nesse lugar, as mulheres que cuidam, né, e que são as verdadeiras detentoras do poder, e o espaço central dessas roças, que também procedem por uma espécie de concentricidade, é o lugar onde tem um espaço ritual, onde as mulheres têm as suas plantas sagradas, os seus conhecimentos específicos. Então, são esses 2 rituais. Depois tem o ritual da chegada dos caçadores, que é um ritual mais de abertura dos sócios, né, onde eles recebem pessoas visitantes com caça ou pesca, e a família, né, a comunidade que está recebendo, oferece a bebida fermentada. Então acontece esse ritual, que também dura por cerca de 3 dias. Então é muito interessante que há essa inversão. Então eu participei desse ritual da primeira roça. Então as mulheres ocupam o centro da casa sagrada, casa redonda, e todos os alimentos importantes da roça são colocados lá na volta do poste sagrado, que é o lugar, um poste central, melhor dizendo, não um poste sagrado, um poste central, que é um poste que de algum modo representa uma conexão da casa redonda com o cosmos, o universo. Então é uma conexão dessa casa com a plataforma celeste mais, digamos, superior do que aquele sol, aquele céu que a gente vê aqui, que para os Yecuana ainda não é, digamos, é um céu falso, digamos assim, não é o lugar onde os Yecuana se conectam quando eles vão fazer os seus cantos, os seus rituais. Então nesse lugar central ficam todos os alimentos, as plantas sagradas, e as mulheres ficam nesse local, e é um dos momentos onde fica um pouco semelhante àquilo que o Paulo falou, acho que foi o Jaime, do Jurupari, que é esse ritual que é comum, né, em grupos do Xingu, por exemplo, alguns grupos indígenas, onde as mulheres têm uma interdição de ver as flautas, etc. Então, nesse ritual, os homens produzem uma flauta chamada mome, de uma casca de uma árvore, que ficam como os unidores, que os homens chegam cantando, fazendo muito barulho no centro da casa,
ao redor da casa cantando, e as mulheres ficam naquele centro e naquele momento elas não podem ver, né, as flautas nem os homens. E depois o ritual segue ao longo de 3 dias e vai contando essas histórias que a Viviane está falando, e que contam o surgimento das plantas sagradas, plantas domésticas, das plantas cultivadas, né, dos alimentos. Então esse ritual de 3 dias ele vai, através dos cantos, contando essa história. Infelizmente, eu acho que Boa Vista teve uma queda, talvez geral, de luz, porque a gente ficou em 8 pessoas no grupo, aqui na nossa aula. Acredito que tenha ocorrido uma queda de luz, infelizmente. Aí eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se a gente espera um pouquinho para conversar, ver se a Viviane volta e a Isabela. Mas então tem toda uma conexão, assim, e lembra um pouco que o Jaime falou também, né, naquele texto que ele encaminhou para a gente no grupo lá sobre as casas, né? O Zequana tem uma espécie de analogia desde o cosmos, a casa, a pessoa, a roça. Inclusive o David Guns nesse livro se atenta para isso de modo muito brilhante, eu diria, que ele conseguiu sacar essas conexões e que funcionam uma espécie de dualismos concêntricos, assim, a própria modo como os Zequanas se adornam, né, envolve uma espécie de concentricidade do corpo, nas divisões dos espaços no corpo. A Priscila voltou agora, está em Boa Vista, deve ter retornado à luz, vamos esperar mais um pouquinho. E ao mesmo tempo todos os cuidados que se tem com a pessoa, né, com a construção da pessoa, as pinturas, como eu falei da Viviane, tem também esses cuidados com relação à casa. O poste central que eu falei, ele é pintado com a mesma pintura que a Viviane estava no rosto. E a mesma coisa acontece com a roça, que é um lugar, pelo que eu tenho percebido nesses anos de contato com o Zequana, é muito importante do ponto de vista da construção da pessoa, da integridade, da sobrevivência, eu diria, do Zequana. Então por isso que as mulheres têm esse cuidado tão grande e de fato as mulheres saem menos, circulam menos, isso é histórico. Os homens são, é bom lembrar, é importante lembrar que os Zequanas são grandes viajantes, então eram grandes comerciantes, eles têm uma rede de relações, de conexões gigantesca. Então os Zequanas empreendiam viagens de 1, 2 anos, até mais, comercializando, dentre outras coisas, os raladores de mandioca que eles produzem, que são muito apreciados pelos povos vizinhos. Também alguns, tipo uma espécie de flauta, fítio também, não, zarabatanas, melhor dizendo, que eram produzidas do mesmo material de uma flauta que os Zequana também produzem, mas que são de um material que não tem no Brasil, são em serras na Venezuela que a gente encontra. Então os Zequana têm essa história de circulação, então eles têm um cosmopolitismo grande, eles conhecem os povos que vivem ao redor deles de muito tempo, e as mulheres sempre tiveram essa perspectiva de cuidar das roças, como a própria Viviane falou, que são os filhos delas, são digamos, as maniuas são como filhos, exatamente como... Inclusive tem alguns cantos que são semelhantes, cantos que isso canta para as crianças e que também eles têm uma mudança mínima na letra e que são cantados também para a proteção dos alimentos. Então tem toda essa conexão, de fato, muito profunda das mulheres com as suas roças. Então por isso que são poucas que acabam saindo. A Viviane é uma pioneira nesse aspecto, que é a primeira Zequana que está fazendo mestrado. É importante lembrar também que ela vem de uma família muito importante entre os Zequana. O pai da Viviane foi um dos Zequana que nos anos 70 viajou para a Venezuela e teve contato em comunidades que existiam missões com as primeiras escolas em comunidades Zequana. Então ele, assim como outros Zequana da mesma geração dele, foram os primeiros a ter a ideia de trazer a escola e tentar desse modo domesticar um pouco os conhecimentos dos brancos a partir da escolarização no Brasil, no lado brasileiro. Então a escolarização começou, acredito que um pouco antes, né, como eles que aprenderam, estudaram, o pai da Viviane e outros Zequana estudaram na Venezuela, aprenderam um pouquinho da domínio da escrita, ensinaram um pouco as primeiras gerações que se alfabetizaram. Logo depois eles conheceram uma missionária, que inclusive era gaúcha, que teve uma experiência com os Kaiowá Guarani, e convidaram ela para ajudar, assessorá-los na escolarização, com a condição de que ela não os converteria.
Então os Iequana, de algum modo, se alinharam, se conectaram, fizeram um pacto de amizade, de parceria com essa missionária, Jandira, e que desde 83 vive entre os Iequana. Eu a conheci em 2016, então ela vive há muito tempo com eles, e sempre com essa condição de que os Iequana não abandonariam as suas crenças, os seus conhecimentos tradicionais, mas que eles tinham interesse em aprender os conhecimentos dos brancos, aprender a estudar, a escrever, a ler. Então, isso é um processo já que vem de várias décadas. Os Iequanas começaram a estudar primeiro na cidade, na comunidade, depois eles começaram a ir para estudar o ensino médio em Boa Vista, com muitas dificuldades, trabalhando muitas vezes em regimes análogos à escravidão em fazendas próximas de Boa Vista. Então, os primeiros Iequana que estudaram foram verdadeiros desbravadores e guerreiros para aguentar uma série de adversidades, até que depois de um tempo os Iequana conseguiram juntar recursos e compraram uma casa de apoio em Boa Vista, na cidade de Boa Vista, que serviu como um lugar para que os Iequanas pudessem estudar, ir para a cidade e continuar os seus estudos. E aí nisso hoje eles tentam ainda construir um ensino médio, que é um projeto que a gente tem trabalhado, mas os Iequana em seguida então adentraram no ensino superior indígena. E isso é uma questão interessante, porque existe um magistério intercultural chamado Tamigan, em Roraima, e também o Instituto Indígena em Siquirã, mas ambos não foram pensados para os Iequana, porque os Iequana são um povo caribe, como a grande maioria dos povos de Roraima. Eles são lá, a gente chama de um mar Caribe, assim, são muitos povos Caribe. E em Roraima a gente tem os Wapixana, que são Aroac, e tem depois os Yanomami, que são considerados uma língua isolada. E os Iequanas são o único povo não Yanomami que vive no território Yanomami. Então eles vivem numa área de difícil acesso. Para a gente chegar lá, a gente precisa viajar de avião monomotor por cerca de 2 horas. E são voos caros, voos difíceis de conseguir. Então é um lugar remoto, realmente. Para viajar de barco é cerca de semanas para chegar até lá, porque tem muitas corridas, muitas cachoeiras e lugares onde tem que parar a canoa, subir, depois arrastar a canoa e continuar a viagem. Então hoje praticamente os Iequana não fazem mais essa viagem, só os que vivem no rio Uraricoera, que hoje é uma região que tem muito garimpo, inclusive, e aí eles conseguem viajar cerca de 7 dias e chegar a Boa Vista. Então, com toda essa dificuldade, os Iequana foram adentrando nesses espaços. Eles chegaram no magistério Tamigã, os professores tiveram que se adaptar a eles, porque muitos também não falavam português, foram aprendendo no convívio na cidade. E o mesmo ocorre no Instituto Indígena em Siquirã, que tinha uma perspectiva mais voltada para os povos que se chama do lavrado, porque Roraima ela tem duas regiões, digamos, geográficas diferentes. A região do lavrado, que é uma espécie de savana, que é o leste de Roraima, onde estão a maioria dos povos, e tem a região de floresta, que é onde vive, mais ao sul tem os Waimiri, tem os Waiwai também, que são povos caribe, mas na terra Yanomami tem só os Iequana, que são um povo caribe de lá. Então os Iequana têm uma história com a escolarização de muito protagonismo, autonomia e de busca desse conhecimento. E hoje a gente já tem diversos Iequana formados na graduação. Tem o Castro, que é mestre em geografia pela UFRR, tem o Osmar Iequana, que é professor, que é mestre em antropologia pelo Museu Nacional. Agora tem a Viviane, que está acabando o mestrado dela. Tem o professor Reinaldo, que é um dos pioneiros também na escolarização, que foi diretor por 8 anos da escola Apolinário Gimenez, que tem em Fudoaduinha, em Auaris, que é a principal aldeia dos Iequana, que está fazendo mestrado em educação na UFMG. Então isso é um processo deliberado deles de tentar incorporar os conhecimentos dos brancos, se formar em várias áreas diferentes. E a gente nota esse cuidado também com os TCCs deles. Eles tentam dialogar com os mais velhos da comunidade, pensar o que é interesse deles que seja estudado. Então, se a gente pega os TCCs dos Iequana no Siquirã, é muito interessante de notar que aí tem um TCC sobre a construção da casa, tem um outro da construção da roça, tem um outro sobre os rituais de passagem, aí tem um outro que conta a história da comunidade, tem outro que conta a história da escolarização. Então, eles vão se organizando de um modo muito coletivo, dialogado entre eles e tentando incorporar esses conhecimentos um pouco naquele sentido que o Edgar falava na nossa outra aula, né, dessa dosagem, né, buscando essa dosagem certa, esse farmácomo, assim, para ver, porque a escolarização também
de algum modo associado a problemas deles atuais, né? Tanto de dificuldade de praticar os seus conhecimentos tradicionais, como também muitas vezes de enfraquecer o corpo deles por causa disso, porque aí com a escola, por muito tempo a escola de manhã, todos os dias, inviabilizava saídas mais longas para caçadas ou atividades coletivas que demandassem mais dias, e os iacuanas são muito organizados e muito respeitosos com relação à burocracia que a Secretaria de Educação impõe a eles, por exemplo. Então, há uns anos atrás, a gente fez algumas oficinas nas quais eles mudaram um pouco a lógica das aulas, onde o sábado e o domingo foram deixados de lado, então eles têm um ciclo de alguns dias de aula e depois alguns dias de folga, onde eles conseguem, a partir daí, também realizar suas atividades tradicionais, seus rituais, caçadas, de modo que a escola não interfira tanto na transmissão desses outros conhecimentos. Então os iacuanas estão nesse momento, assim, tentando adequar o ajuste certo, assim, com relação aos nossos saberes e de que modo eles podem ser utilizados para o bem da comunidade, para o fortalecimento deles, e ao mesmo tempo tentando cuidar possíveis resquícios ou possíveis consequências que esses conhecimentos tragam e que não sejam positivas. Então, enfim, eu acho que em linhas gerais eu tentei explicar um pouquinho assim, essa história da escolarização deles, e também lembrando que eles também têm um processo muito interessante que foi de aquisição, né, a partir da aquisição da escrita, de produção de cadernos de canto. Porque uma das coisas que os iacuanas falam, os mais velhos também, é que com essas mudanças no modo de vida deles, a proximidade com a cultura dos brancos, inclusive a mudança alimentar, isso tem trazido efeitos também de alguma dificuldade com relação à construção da pessoa, do corpo. Isso enfraquece, pode deixar eles mais suscetíveis a doenças. Então, aí isso também traz um problema com a memória. Então, hoje os mais jovens têm mais dificuldade de memorizar esses cantos, que assim como o Iban falou, são cantos para os iacuanas, uma língua sagrada, uma língua mais difícil. Eles chamam da linguagem do Achuri. Então, é a linguagem do canto, que não é a linguagem comum. Então, um animal que é chamado por um nome na linguagem ordinária, linguagem comum, cotidiana, é diferente do nome que esse mesmo animal tem na língua do canto. Então, esses nomes são muito difíceis. E os iacuanas, os mais velhos, dizem que os mais jovens hoje têm dificuldade de memorizar. Então, tem um processo de produção desses cadernos, que já vem desde algumas décadas, desde os anos 70, possivelmente, anos 80 mais, assim, mas acho que mais para os anos 80, me corrigindo, num modelo mais sistematizado. Teve um primeiro cara chamado Wani, que na Venezuela começou a gravar, a transcrever esses cantos para o papel, e depois teve o Joaquim, que é um iacuana do Brasil, que vive no Brasil, que foi para lá e aprendeu com ele e começou a também transcrever esses cantos. E depois começaram a surgir variações, disseminações desses cantos, e outras pessoas começaram a registrar em cadernos. Então hoje já tem uma disseminação de cadernos de canto. É o único iacuana, ou um dos poucos, é o único, acho que é... Não, tem o Contreras, os dois donos de canto que são ainda de memória, é o Contreras, que é um iacuana que vivia na Venezuela e hoje vive no lado brasileiro, e o Vicente Castro, que é o considerado o último grande conhecedor iacuano. E o próprio Vicente Castro, inclusive, deu aula para a gente na primeira oferta do Encontro de Saberes da UFRR, uma aula fantástica, por sinal. Ele, no começo também, ele se utilizou de cadernos para ir anotando o que ele queria memorizar, e depois ele ia abandonando os cadernos, e assim hoje ele é o último grande sábio de memória, que fica 3 dias cantando no ritual da Roça Nova, por exemplo, e ele sabe todos os cantos de cor. Então isso é uma habilidade de memória que os mais jovens já não têm. Então os cadernos de canto, as transcrições, né, os nossos modos de registro de memória, hoje tem sido utilizado por eles também de maneira a tentar proteger esses conhecimentos e transmitir eles para as novas gerações. Um grande entusiasta dessa forma de registro era o Mahanama, que é um sábio da Venezuela, que inclusive era conselheiro da Universidade Indígena do Tauca, lá na Venezuela, que tem uma história bem interessante assim, de vida. Ele inclusive me contou que chegou a rezar para o Hugo Chávez quando ele estava com câncer. Então ele é um cara que tem, né, uma projeção assim, entre o movimento indígena na Venezuela, e ele tinha muitos cadernos de canto. Inclusive em 2012 ele veio para o Brasil. Eu o conheci em Huaycás, a comunidade do Rio Arariquara, onde ele veio para estudar com o Vicente Castro, para aprender com ele. E o Mahanama
aprendeu muito com o Vicente Castro e me ensinou muito. Né? As pessoas que mais me ensinaram, eu diria assim, dos mais velhos, é o Contreras, o Mahanama e o Vicente Castro. E o Mahanama era um entusiasta de registrar os cantos em caderno e registrar em gravações, que os Equana também têm diferentes opiniões, os mais velhos também, tanto com relação à música não indígena, com relação ao papel, o registro no papel, como também com relação ao registro em áudio, né? Mas o Contreras é um grande entusiasta. Infelizmente ele faleceu em janeiro. Eu não sei se foi, confesso que não sei, pedi informações, mas não fiquei sabendo se foi de Covid ou não, espero que não tenha sido. Mas infelizmente foi uma perda muito grande porque ele era também um grande conhecedor, um dos últimos, assim, considerado mestre do conhecimento iacuano e que acabou também falecendo esse ano. Eu acho que é isso, gente. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa da aula. Eu estou tentando passar o tempo aqui e ver se o pessoal volta. O Paulo retornou e a Priscila. Vocês estão com luz na casa de vocês? Voltou luz agora, voltou luz agora. Voltou a luz agora? Eu não sei se a Isabela vai retornar ou se não vai. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou se a gente vai encaminhando para o encerramento. Faltaria 25 minutos ainda, mas talvez possa ser o caso da gente encerrar e eu posso até convidar a Isabela para um outro dia ela retornar. Pode falar, professor Alfredo. Sí, só uma pequena colaboração com respeito a tudo o que vocês viram falando. Primeiro, o documento da ONU, no qual eu falei rapidamente, que hoje foi declarado os povos indígenas como os guardianes da floresta, eu enviei a documentação para você, para seu correio eletrônico. Então, de aí você pode reenviar para a Regi, por favor. Claro, pode deixar. Eu encaminho, vou encaminhar para a Viviane também. Eu vou adicionar a Viviane no nosso grupo da disciplina. Ela pediu. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é um pequeno comentário do ponto de vista, digamos, acadêmico, respeito à pesquisa de campo. Uma das exigências que eu fazia na universidade, tanto na graduação como na pós-graduação, para os alunos, era a seguinte. A primeira pergunta que decía era: não me interessa o tema que você vai escolher para a sua pesquisa. O que quero saber são duas coisas. Primeiro, qual é a importância desse tema para eles? E a segunda pergunta é como você vai fazer para devolver o resultado de sua pesquisa para eles. Então, não me interessa o lápis, não me interessa as validações, o extenso da folha, o que me interessa é em que medida seu trabalho vai servir para eles, vai ajudar a eles, vai respeitar o conhecimento deles, e como isso você vai ser devolto para eles, para que não seja como muitas vezes acontece, um pesquisador que vem, pega informações e vai embora, publica, aumenta seu próprio lápis, mas a comunidade que produz essa informação fica sem nada. Então, o reflexo de muitas comunidades de não falar para os brancos, manter em segredo certas informações, me parece um reflexo de segurança e de cuidado interno muito respeitável, muito respeitável. Os brancos temos invadido não só as terras físicas, sino também as terras afetivas, as terras dos corpos, hemos violado as mulheres, hemos violado as terras, hemos roubado todo. E também lo fazemos com as informações religiosas, com os mitos e demás. Nos vamos, roubamos, salimos e depois nos engrandecemos, nos enorgullecemos nos colóquios, etc., etc. E os povos originários que están a la origen de esos conocimientos fican siempre desprovistos de estas cosas, ¿no? Voy a dar también, vou repetir rápidamente o exemplo que falamos na terça-feira, ¿no? Os sinais, ¿no? Esse árvore que
cresce na Patagônia Argentina e na Patagônia Chilena, uma árvore milenar, ¿no? Ya más de 10.000 años, ¿no? Y que es cultivado por los pueblos originarios de esa región, ¿no? Y a corteza de esa árvore de Sinai produce un elemento químico que ahora está siendo empleado como vehículo conductor do produto químico das vacinas contra o Covid. O sea que sin el Sinai no tiene ese vehículo para producir la vacina y para inocularlo en las personas. Y yo pregunto, ¿cuántos povos indígenas han recibido un centavo de los Sinai? ¿No? Los laboratorios fueron, pegaron las recetas, pegaron las cosas, hicieron sus experimentos, hacen sus drogas, hacen las patentes, ¿no? Siguen robando los conocimientos, ¿no? Y los pueblos originarios fican cada vez más desposeídos de sus propias terras, conhecimentos, mulheres, saberes, etc. E o último exemplo, agora que me lembrei, você falou muito dos cantos e das músicas. Na Argentina, no norte argentino, houve uma experiência de um antropólogo irlandês, há muitos anos, eu teria que buscar informação, dados concretos, pero un antropólogo que era musicólogo también, ¿no? Y él acompañaba a esposa, que era antropóloga, haciendo trabajo de campo, mientras ella se ocupaba de las cosas de interés, él se ocupaba de la música. Y tuve la idea de querer grabar, ¿no? Cantos y músicas específicas de esas etnias. No me lembro si eran los guaraní, pero más o menos por ahí. Y él se dio cuenta de que tiene un problema gravísimo, porque con las 7 notas de la musicología branca no conseguía dar cuenta de las notas de las músicas indígenas, ¿no? Entonces, para dar cuenta, él tuvo que inventar una nueva notación musical con cores diferentes, ¿no? Porque no entraban, esas músicas indígenas no entraban no patamar das 7 notas da música tradicional branca, ¿no? Entonces, esas músicas que a gente pode ouvir, pero que no se podían escribir na notación branca, esos productos químicos de Sinai que eles cultivan hace muchos años, que recién ahora a gente está empezando a utilizar para o Covid, son dos ejemplos, ¿no? De una sabiduría milenar, multimilenar, que a gente desconoce, que a gente desvaloriza, salvo cuando a gente puede robar y patentar, ¿no? Entonces, estamos en una situación de gran conflicto epistemológico, político, institucional, y que los profesores que de alguna manera, pesquisadores, alumnos también, ¿no? Que estamos sensibles a estas cuestiones, ¿no? Tenemos la gran responsabilidad de hacer respetar esos saberes, ¿no? Valorizarlos, transmitirlos, ¿no? Y exigir de nuestros alumnos un grandísimo respeto por todos esos saberes, ¿no? Y hacer que los trabajos que los alumnos hacen, a producción científica de las universidades y de las academias, sean en beneficio directo de los pueblos originarios. Era eso, nada más. Boa noite. Perfeito, professor Alfredo. Concordo totalmente, gênero, número e grau. O Rafael falou que esse roubo se aproxima de um epistemicídio. Eu queria só cumprimentar a pessoa que entrou agora com o nome Umiabe Guerreiras, que estava antes da aula um pouquinho também aqui com a gente. Eu não sei se é a Thelma ou se é a Célia Chacriabá, não sei quem é que está com essa conta, se quiser se apresentar e falar um pouquinho. Infelizmente a gente estava escutando a Viviane Ecoana e ela
teve uma queda de energia e acabou saindo aqui da nossa aula. Mas se quiser se apresentar, porque eu acho que talvez seja a primeira vez que está entrando no grupo aqui. Enfim, aí fica esse espaço para falar. Boa noite. Boa noite, professor. Sou eu, Thelma Caulifano. Ah, é a Thelma, tá. Estamos aí, essa queda de energia que não deixou a gente entrar mais cedo, mas enfim, estamos aqui. Na hora que eu entrei ainda não tinha, não estava ninguém na sala, né? Mas enfim, estamos por aqui, uma chuva um tanto boa, e ouvindo um pouco, né, o ilustre que está aí falando nesse momento. Tá bom então, Thelma. É que eu achei que pudesse ser alguém que nunca tinha aparecido, por isso que eu fiquei em dúvida que estava diferente a tua definição aí do nome da tua entrada. Mas, professor Alfredo, comentando o que o senhor falou, de fato, esse cuidado é muito importante. E com os ecoanos, eu diria que eles também têm uma série de mecanismos, assim, eu diria, de domesticação do pesquisador, de cuidado, que justamente tem essa dimensão do tempo. Os ecoanos, por exemplo, assim como os Guarani, eu acho que são grupos que tu não faz uma pesquisa dentro dos tempos do CAPES, do CNPq, que querem te dar um ano de uma pesquisa para te fazer, sei lá, pesquisa de campo. Eu acho que demanda um período muito maior de contato, de construção de um pacto, né, etnográfico, que, como diz o Roy Wagner, é não jurídico, né? Então esse pacto ele demora um tempo, assim, e os Ecoana mesmo, comigo eu me recordava enquanto o senhor falava do Vicente Castro, que é esse ancião, que é o último Ecoana, grande conhecedor, e a gente fez um encontro anos atrás, acho que 2011 ou 2012, dos jovens indígenas em Boa Vista, primeiro encontro dos jovens Ecoana, que era justamente para discutir a questão dos Ecoana na cidade. E aí o Vicente Castro foi, era a primeira vez que eu conhecia, e eu estava como bom Yadanau e branco com uma câmera filmadora, e, enfim, computador, que eu ia mostrar as coleções do Museu de Belém, que eram sobre os Ecoana. E aí eu conversei com o Castro, que é um Ecoana que na época era presidente da associação deles, e a gente já decidiu gravar. E aí quando botou a câmera, ele começou a falar, não, vocês sabem quem é o dono dessa máquina? Vocês sabem a história dessa máquina, o que ela quer, por que ela surgiu, etc. Aí ele começou a contar toda a história assim, dos Ecoana, uma história reversa da origem dos equipamentos audiovisuais, equipamentos eletrônicos. E logo após, assim, eu notei, obviamente, tinha cometido uma gafe ao gravá-lo sem conversar antes, muito embora tivesse a anuência do Castro. Inclusive eu descrevo isso na minha tese. Depois ele me chamou, essa parte eu não descrevo, mas ele me chamou para conversar na casa dele, ele perguntava qual era a minha intenção, se eu queria, ele fala, tem pesquisador que bota chip nos animais, tem gente que vem buscar ouro, o que tu quer fazer, qual é a tua intenção de pesquisa. Então sempre foi um cuidado que os Ecoana iam tendo comigo, assim, para de fato saber né, como eles poderiam também, de algum modo, colaborar com a minha pesquisa, mas ao mesmo tempo que eu pudesse ser, né, ter serventia nas pautas deles, que a minha pesquisa não fosse algo que não tivesse conexão com o que eles tinham interesse de estudar e de aprender. E ao longo da minha pesquisa com eles sempre foi uma coisa muito colaborativa no sentido de que quando eu ia estudar com os mais velhos, os professores sempre estavam juntos e era uma oportunidade deles também conhecerem. Assim como a Viviane falou que estava aprendendo muita coisa que ela não conhecia ainda com a pesquisa dela, a minha pesquisa serviu também para muitos dos Ecoana que estavam querendo aprofundar mais algumas questões que só os mais velhos sabiam, tiveram a oportunidade também de conhecer, obviamente, num nível muito mais profundo que o meu, que não domino a língua, conheço apenas coisas muito rudimentares da língua ecoana, falo praticamente nada, algumas frases, assim como a maioria dos pesquisadores, porque a língua ecoana, de fato, ela é bem difícil, e então era um momento também de uma antropologia compartilhada, eu diria, mas que também era muito tutelada por eles. Então eles iam de tanto que a própria ideia de eu fazer concurso na UFRG e me tornar professor foi do Reinaldo Ecoana, que dizia que era importante que eu não fosse fazer pesquisa e fosse embora logo depois, que era importante eu ficar em Roraima, ajudar eles dentro da universidade. Então, de algum modo, a minha carreira como docente no ensino superior também é parte da pauta política dos Ecoana. Então, eu acho isso uma questão interessante que envolve essas novas formas de pesquisa, que o Bruce Albert, que trabalha
os 40 anos, como o Zé Yanomami chama de participação observante. Então a gente faz a advocacia antropológica, a gente ajuda nos projetos deles. Eu já orientei TCCs de alunos Ecoana, assim como o Hamilton também trabalha nessa perspectiva. Ele mais ainda porque ele trabalha na licenciatura, né? Mas acaba sendo essa questão bem colaborativa, até porque os Ecoana têm, eles próprios também, interesses bem específicos no nosso conhecimento e na nossa pesquisa. Em alguns momentos eram até muito interessantes, assim como o trabalho de mestrado do Castro em geografia, que ele ia para minha casa e a gente passava a tarde toda e ele me perguntando o que é epistemologia, o que é ciência no tal sentido, o que é astrofísica. Eu tenho que estar me desdobrando com eles, inclusive para os mais velhos também, para tentar explicar o nosso mundo e ao mesmo tempo, daqui a pouco eles também estão me explicando qual é o sentido dessas questões no mundo, no universo deles. Então, essa oportunidade eu acho que é muito interessante da gente poder fazer esse tipo de antropologia hoje em dia e que tem a ver com a proposta do nosso curso, do Encontro de Saberes, e eu acho que a fala da Viviane foi muito interessante nesse sentido também. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, que acabei eu tomando conta da aula no final. Eu queria mais ouvir a Viviane e a Isabela, mas infelizmente elas saíram e eu estou aqui improvisando para manter a nossa conversa. O Alfredo pediu para enviar as referências do livro espanhol, eu vou enviar. Eu tenho ele aqui, professor Alfredo, eu acho até que eu devo ter alguns xerox. É uma edição venezuelana, inclusive é um projeto que eu tenho pensado em traduzir para o português. Eu tenho que mandar um e-mail para o autor quando eu tiver um tempo. É muito importante que esse livro seja traduzido para o Ecoana, porque eu acredito que seja um trabalho, talvez o mais importante assim, na formação da etnologia ecoana, assim, dos estudos. É o trabalho dele, da Nelly Árvelo Jiménez também, que é uma outra antropóloga que trabalha há muitos anos com eles. Mas esse livro é muito belo e fala, inclusive, das cestas, né? Porque esse livro, o David Guss queria... Na verdade, ele queria estudar, se não me engano, eu acho que era a mitologia, o Atuna, chamado de Atuna. Só que os mais velhos não queriam conversar com ele a respeito. E ele viu que o modo mais fácil de se aproximar, de fazer o campo dele, era estudando as cestas, que se chama Warra. Eu tenho uma aqui, que é essa aqui, ó. São essas cestas e esses desenhos que de algum modo tem toda uma relação com a cosmologia dual deles, né? De toda a história da dualogia, do dualismo gemelar, dos demiurgos fundadores do cosmos, do mundo e desse planeta, né? Então aqui no livro também tem vários desenhos e uma lista de cestas, né, dos modelos, dos padrões das cestas. E ao mesmo tempo ele notou, a partir desse estudo da cestaria, que a cestaria tinha conexão com os cantos que levavam ao Atuna. Então ele mostra nesse livro que tudo tem a ver com o Atuna, que essas histórias que a Viviane começou a falar. Não, tem muita história, quer dizer, tem a história da Maniva, tem a história da roça. Então os Ecoanas são mitólogos, assim, é muito viva essa questão da Watuna. Então todo o cotidiano deles está permeado pela questão de Watuna, né? Se vai começar o dia, vai fazer algum trabalho doméstico, etc., um trabalho nas roças, né? O Watuna é o que está, de algum modo, orientando o modo como eles devem proceder. Então é algo que determina as práticas também. Então não é aquela história que está no passado, mas é uma história que está sempre se atualizando. Deixa eu ver aqui no chat... A Priscila, aulas maravilhosas. Pablo, as falas de Viviane Isabela e sua complementação com toda a sua experiência com os Ecoana foi tudo perfeito. Que bom, porque eu estava me sentindo assim que estava dando errado, assim, o fato delas terem saído, assim. Eu que estou conduzindo a aula fico um pouco nervoso, assim, porque eu esperava que elas estivessem aqui com a gente até o final. Mas eu tentei complementar um pouco o que elas estavam falando e situar um pouco os Ecoana e a história dos Ecoana nessa relação de contato, que já é bem antiga deles, né? Eles têm contato desde o século XVIII, na Venezuela, e um contato que foi se transformando, no começo era amistoso, depois passou a ser hostil por parte dos espanhóis. Então isso tudo, de algum modo, toda essa história também está transformada em mito. Inclusive tem um outro livro que é muito lindo, que se chama O Atuna, um ciclo do Orinoco, que é uma coletânea de mitos coletados por um missionário, e que vai descrevendo também essas histórias, uma parte muito pequena, obviamente, dessas histórias que contam a origem do mundo e a origem do planeta e dos Ecoana e aspectos da cultura deles. E esse autor, acho que é Marc de Civrier,
eu não sei falar francês, depois o professor Alfredo pode corrigir, mas ele fala que é o primeiro tratado, compêndio de mitologia americana, e que isso, né, que nada perderia para os grandes mitos da civilização grega, das civilizações ocidentais. E de fato são mitos belíssimos, muito ricos, e não tem como estudar a cultura equana sem fazer menção muitas e muitas vezes sobre isso, né? Tanto que eu já conheço muitas dessas histórias, as principais eu já conheço de cor, de tanto que eu ouvi deles e de tanto que eu tive que pensar a respeito para escrever minha tese. Então esse aspecto da cosmologia dos equanos é muito vivo ainda até hoje. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui, não sei se alguém quer perguntar alguma questão a mais ou comentar alguma coisa. Estamos perto das 11 horas, do horário de Brasília, das 22 horas, horário de Boa Vista. Queria agradecer os que ficaram aqui, as 10 pessoas que ainda estão, que a energia não os tirou da aula, né? O professor Alfredo, a Janaína, a Joana, o Hamilton, o Paulo, a Priscila, o Rafael, a Roberta e a Thelma. Alguém quer fazer uso da palavra ou encerramos por aqui? Então, um abraço a todos. Lembrando que na terça que vem a gente vai ter aula com a Yashodan, do Quilombo da Mãe Preta, na outra terça. Na sexta vai ser feriado, e na outra terça a gente vai ter aula com o grande mestre bispo, Antônio Bispo dos Santos, que é um cara fantástico. Então, as 2 próximas aulas vão ser muito interessantes, eu já estou ansioso para chegar o dia delas. Pessoal, então, uma boa noite, um grande abraço a todos, muito obrigado por permanecerem aqui, por acompanharem. Oi? Um grande abraço, tudo de bom e até terça que vem. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.